Você já percebeu como algumas pessoas só passam a te enxergar quando você para de correr atrás delas? Existe um ponto silencioso, quase invisível, onde algo dentro de você muda. E sem dizer uma única palavra, a sua ausência começa a gritar mais alto do que a sua presença jamais gritou. Carl Jung dizia que o que não se transforma em consciência se repete como destino. E talvez você tenha vivido isso. Se doou demais, acreditou demais, tentou salvar alguém que nem sequer queria ser salvo. E no fim, foi deixado de lado, como se seu amor não tivesse valor algum. Mas o jogo muda quando você muda. Quando você deixa de buscar a validação do outro e começa a buscar a si mesmo. É nesse instante, nesse exato momento de ruptura interna, que quem te ignorava começa misteriosamente a se incomodar com a sua luz. Jung nos ensinou que tudo aquilo que nos incomoda no outro pode ser um espelho profundo daquilo que ignoramos em nós. E é por isso que, ao se reconectar com a sua verdadeira essência, você passa a provocar sem querer o desespero de quem antes te menosprezava. Não se trata de vingança. Se trata de despertar, de fazer nascer em você a versão que não se curva mais. A pessoa que, ao invés de implorar migalhas emocionais, aprendeu a se nutrir da própria presença. E é justamente essa presença, essa nova energia, que se torna insuportável para quem só sabia te controlar pela ausência de amor próprio. Jung chamaria isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é e deixar para trás as máscaras que usava para ser aceito. Hoje, você vai conhecer 9 atitudes que não apenas devolvem a sua dignidade, mas despertam um incômodo visceral em quem te subestimou. São movimentos silenciosos, porém poderosos, que Carl Jung entenderia como atos simbólicos de libertação. E o mais interessante, essas atitudes não exigem confrontos ou explicações. Elas falam por si e deixam um rastro de silêncio que grita nas consciências daqueles que perderam alguém que nunca mais será o mesmo. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque cada uma dessas atitudes carrega um pedaço do seu renascimento. E quando você aplicar isso na sua vida, quem não te valorizou vai perceber tarde demais que perdeu algo que jamais conseguirá substituir. Não porque você é arrogante, mas porque finalmente entendeu o seu valor. O primeiro passo é parar de justificar a sua dor para quem não tem empatia por ela. O silêncio é uma linguagem que poucos compreendem, mas que carrega um peso simbólico imenso. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, e é nesse silêncio que você começa a escutar a si mesmo. Quando você deixa de se explicar, de se desculpar por sentir demais, de se moldar para caber na expectativa alheia, você começa a se tornar enigmático aos olhos de quem antes te lia como um livro aberto. Essa ausência de explicações cria um vácuo emocional. E quem te subestimava, acostumado com a sua previsibilidade, começa a se perguntar: o que aconteceu? O desconforto nasce justamente daquilo que deixou de ser óbvio. Você se torna imprevisível. E na imprevisibilidade nasce o medo de perder o controle sobre o outro. Silenciar, portanto, não é se calar por fraqueza. É um ato profundo de reconexão com o self. É nesse ponto que começa o movimento de individuação descrito por Jung. Um processo onde você deixa de ser um reflexo das expectativas externas para se tornar um reflexo da sua própria verdade. O silêncio, então, não é ausência de comunicação, mas presença ampliada de consciência. Você não se ausenta do mundo, apenas se retira daquilo que te diminui. E isso incomoda. Incomoda muito. O silêncio também coloca o outro diante de si mesmo. Sem a sua presença constante, sem suas mensagens, sem sua disponibilidade automática, a pessoa se vê obrigada a olhar para dentro. E muitas vezes, isso é algo que ela evitou a vida inteira. A dor que antes era sua começa a visitá-la. E você nem precisou mover um dedo, apenas ficou em paz. Quem te rejeitou começa, silenciosamente, a sentir a falta daquilo que acreditava estar garantido. E isso pode ser devastador, porque o que era comum agora virou raro, e o que era fácil agora parece inalcançável.
A força está em não correr atrás, em transformar a ausência em presença e deixar que o silêncio diga tudo o que sua presença não podia dizer. A segunda atitude, que desestabiliza emocionalmente quem não te valorizou, é recusar-se a competir por atenção. Carl Jung nos ensinou que o ser humano vive em conflito com seus complexos, e um dos mais enraizados é a ideia de que devemos lutar para sermos amados. Quando você deixa esse padrão, quando abandona o papel de quem implora por migalhas de afeto, você quebra um ciclo ancestral de abandono. Você para de enviar mensagens, de comentar para ser notado, de se colocar sempre à disposição. De repente, a energia muda. Você não é mais alguém que corre atrás, mas alguém que caminha sozinho. E essa caminhada assusta, porque quem te ignorava passa a perceber que perdeu o privilégio da sua presença. E não há nada mais perturbador para um ego inflado do que a perda do controle. A recusa em disputar amor coloca você em um novo patamar energético. Você se alinha com aquilo que Jung chamaria de centro regulador da psique, seu self autêntico. E o self não negocia afeto. Ele se oferece, inteiro, ou não se oferece. Essa postura firme desmonta qualquer manipulação emocional, pois quem queria te controlar através da escassez, agora encontra um campo onde não há mais carência. A verdade é que, ao parar de competir, você se torna raro. E tudo o que é raro causa fascínio. Mas mais do que isso, causa arrependimento em quem achava que poderia ter você para sempre sem esforço algum. Você devolve o poder ao seu coração. E esse movimento reverbera, porque a sua ausência começa a ser sentida como punição, mesmo que você jamais tenha tido essa intenção. Quem não te valorizava, ao perceber que você já não está no mesmo jogo, se vê nu diante da própria imaturidade emocional. E é aí que o desespero começa, porque ninguém está preparado para perder aquilo que julgava ser eterno, mas você está pronto para não mais mendigar amor, porque entendeu, enfim, que não precisa provar seu valor, só precisa reconhecê-lo. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A terceira atitude é essa: transformar a dor em força. Você não nega o que sentiu, não reprime a ferida, pelo contrário, você entra nela, mergulha no abismo, e ao fazer isso, você encontra algo que o outro jamais entenderia: a alquimia da alma. Ao invés de correr da rejeição, você a estuda. Observa os padrões, reconhece seus erros, aceita suas vulnerabilidades e começa a curar. Esse processo de autoconsciência é doloroso, sim, mas também é libertador, porque ao transformar dor em sabedoria, você muda o seu campo vibracional. E essa nova vibração atinge quem um dia te ignorou, como uma onda silenciosa e avassaladora. Você passa a agir diferente, fala com mais firmeza, anda com mais presença, escolhe com mais critério e, sem perceber, se torna alguém que o outro não reconhece mais. Essa versão curada não pede desculpas por existir. Ela não precisa provar nada e, justamente por isso, se torna absolutamente irresistível, não pela estética, mas pela energia. Essa transmutação incomoda profundamente quem esperava te ver destruído. Porque no fundo o que muitos esperam é que você não consiga seguir, que você continue preso, que viva eternamente refém da dor que te causaram. Mas quando você floresce em meio ao caos, você quebra esse ciclo. Você prova, não com palavras, mas com ações, que nada do que fizeram conseguiu te apagar. O desespero agora é silencioso e vem da consciência de que, ao te machucar, o outro acendeu a fagulha do seu renascimento. Você virou aquilo que jamais teria se tornado sem a rejeição. E isso é profundamente desconcertante para quem queria apenas te ver partir. A quarta atitude que desestabiliza quem não te valorizou é a redefinição dos seus padrões. Jung explicava que boa parte dos nossos relacionamentos são guiados pelo inconsciente coletivo e pelos arquétipos que absorvemos sem perceber. Quando você começa a questionar aquilo que antes aceitava, você muda completamente a dinâmica das suas conexões. Você deixa de aceitar menos do que merece.
para de tolerar comportamentos abusivos, disfarçados de jeitinho. Passa a enxergar além das máscaras. E quem te subestimou sente isso, sente que perdeu acesso àquela versão submissa e carente. Agora, você impõe limites, e os limites são a linguagem do amor próprio. Esses novos padrões assustam porque mostram maturidade emocional. Você não reage mais com desespero, mas com presença. Você não entra mais em jogos emocionais, porque não precisa vencer nada. E isso desequilibra profundamente quem só sabia se relacionar por meio do poder e da manipulação. A nova versão de você é seletiva, intuitiva, espiritualizada. Ela não busca amor por medo da solidão, mas por desejo de troca verdadeira. E quem te perdeu começa a perceber que não encontrará facilmente essa mesma profundidade, porque você agora não se encaixa mais nos moldes antigos, você os quebrou. Quem não te valorizou começa a desejar algo que, ironicamente, só poderia ter enquanto te tinha. Mas agora é tarde, porque você não retrocede mais. Você entendeu que merece o amor que é inteiro e jamais voltará para pedaços. Por fim, a quinta atitude que gera desespero em quem te rejeitou é a autenticidade radical. Jung sempre enfatizou que o processo de individuação é, em essência, tornar-se quem você realmente é. Sem máscaras, sem personagens, sem concessões. Quando você vive alinhado com sua verdade, você se torna livre. E essa liberdade atrai, incomoda e transforma. Você para de tentar agradar. Começa a dizer não sem culpa. Mostra sua vulnerabilidade sem medo. E ao fazer isso, você se torna inteiro. Essa inteireza incomoda quem só sabe se relacionar com metades. Sua autenticidade vira um espelho que revela a falsidade dos outros, e isso é insuportável para muitos. A autenticidade é magnética, ela atrai o que é verdadeiro e repele o que é disfarce. E quem não te valorizou, acostumado com a sua versão editada, começa a perceber que perdeu alguém que se tornou raro. Porque em um mundo onde todos fingem, ser autêntico é revolucionário. Você vive sua verdade com coragem, e essa coragem tem um custo. Ela rompe laços frágeis, mas também abre espaço para laços profundos. E quem um dia te ignorou sente, no mais íntimo da alma, que te perdeu para sempre. Não porque você fugiu, mas porque você se encontrou. Essa nova versão de você não precisa ser aceita. Ela se basta. E é justamente por isso que agora, quem não te valorizou desespera. Em silêncio, a alma sussurra aquilo que a mente racional insiste em ignorar. Ao longo deste vídeo, você percorreu os corredores mais profundos da psique humana, guiado pelas lentes de Carl Jung, e talvez tenha começado a reconhecer que aquela tristeza que te acompanha não é um fim, mas um sinal, um convite, um chamado silencioso para a mudança interior que sua alma, exausta de se reprimir, clama há tanto tempo. Negar esse chamado é como tentar conter o fluxo de um rio com as próprias mãos. Inútil e doloroso. Jung nos ensinou que a cura não está na fuga dos sentimentos, mas na escuta atenta deles. Cada sombra, cada incômodo, cada sensação de vazio é uma mensagem cifrada da alma, pedindo atenção, presença, coragem. Quando você sente que a vida perdeu a cor, talvez o que esteja morrendo não seja a alegria, mas a versão de si mesmo que você não pode mais sustentar. A alma não se cala quando não é ouvida. Ela grita por meio do corpo, da tristeza, da inquietação. E esses gritos são bênçãos disfarçadas, se você tiver coragem de escutá-los. A verdadeira transformação começa quando paramos de pedir para que a vida volte a ser como era e passamos a perguntar o que a vida quer nos ensinar com aquilo que ela se tornou. Essa mudança de postura é um ato de coragem espiritual. É o momento em que deixamos de apenas sobreviver e começamos finalmente a viver com propósito. Jung dizia que só aquilo que enfrentamos em nós mesmos pode ser transformado, e isso exige que paremos de fugir da dor e comecemos a decifrá-la. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já começou a despertar. Talvez você ainda não saiba o que precisa mudar, ou como mudar. E está tudo bem. A jornada da alma não tem mapas prontos.
mas ela reconhece quando você começa a caminhar. O primeiro passo não é externo, é interno. É dizer para si mesmo, com honestidade e compaixão: eu não estou triste. Minha alma está pedindo mudança. Essa simples verdade, quando acolhida, pode transformar toda uma existência. E agora, com o coração mais consciente e a mente mais desperta, eu te convido a seguir comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Se este vídeo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e deixe um comentário dizendo: minha alma está pronta para mudar. Quero saber quem está aqui comigo, pronto para se escutar de verdade. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque nos próximos vídeos vamos continuar desvendando os mistérios da psique humana com a profundidade e o respeito que a sua alma merece. Aqui, cada vídeo é um espelho, e toda reflexão, um reencontro com o que há de mais verdadeiro em você.